Bíblia para a Igreja. A Epístola a Tito, com Paulo Won. O reino de amigos, capítulo 3, versículo 12 a 15. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zemas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Nossa série Tito para a Igreja está terminando. E não poderia terminar de forma tão gostosa do que falando de amigos. Paulo usa essa carta de instrução ao seu amado discípulo Tito, nesta que é a parte de conclusão, para ensinar o inestimável valor que as amizades têm dentro do reino de Deus. A conclusão epistolar era a parte onde o remetente colocava suas observações pessoais finais. E era muito comum o remetente mandar lembranças e abraços aos seus conhecidos, pequenos pedidos de favor e um rogo de bênção final. A primeira coisa que Paulo pede é que quando ele enviasse Ártemas ou Tíquico para vê-lo, Tito deveria apressar-se em atender o chamado de Paulo e ir ao seu encontro. Paulo sempre trabalhou junto a pessoas e com auxílio de irmãos queridos. Por vezes é verdade, como foi no caso de João Marcos, ele se decepcionou com alguns de seus colaboradores. Mas o apóstolo nunca preteriu a ajuda de ninguém. A obra de Deus, ela não pode ser feita sozinha. A obra de Deus no mundo é o constante mover e agir da igreja. E Paulo precisava de Ártemas, cuja identidade é desconhecida, e Tíquico, citado lá em Atos 20, versículo 4, para chamar Tito numa eventualidade. O próprio chamado de Tito também apontava para a necessidade que Paulo tinha de ter perto dele pessoas de sua confiança. Paulo era apóstolo, mas era humano. Era alguém que tinha autoridade, mas precisava de pessoas que o auxiliassem para pregar cada vez mais longe e de forma mais efetiva o Evangelho de Jesus. Você pode observar que não apenas nessa carta, mas em todas as demais conclusões epistolares, Paulo faz menção de pessoas, de irmãos, de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos, porque sem a ajuda mútua e fraterna não podemos fazer nada em prol desse reino de Deus. Paulo continua dizendo: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Além de Tito ajudar Paulo quando assim fosse solicitado, Tito mesmo deveria ajudar outros irmãos. Zenas, que só é citado aqui, e Apolo, o famoso pregador mencionado lá em Atos capítulo 18, versículo 24. Essa ajuda era para que nada lhes faltasse na sua viagem. Essa viagem não era uma viagem qualquer, mas provavelmente era uma viagem de cunho missionário. Meus amados irmãos e irmãs, Paulo ensina aqui o valor da ajuda que precisamos oferecer aos nossos irmãos, especificamente relacionados a todo o esforço missionário, a todo o esforço de promoção do Evangelho. Paulo fazia questão que Tito tivesse uma visão mais ampla do reino. Em outras palavras, Tito não era apenas um funcionário a serviço exclusivo de Paulo. Pelo contrário, ele era líder da igreja e deveria ter um coração aberto e generoso a ajudar todos aqueles que necessitassem do seu cuidado. O reino de Deus é um reino de amigos porque cada um de nós podemos contar com a ajuda do outro para juntos avançarmos e alargarmos as fronteiras do reino de Deus para cada vez mais longe. Por fim, Paulo faz o seu último pedido a Tito. E, quanto aos nossos, que aprendam também
a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Em toda a carta a Tito, o apóstolo repetidas vezes menciona sobre a piedade e as boas obras. Na verdade, esses dois conceitos são faces de uma mesma moeda. Em outras palavras, uma das formas práticas para demonstrarmos piedade é por meio da prática das boas obras, incluindo, nesse caso, auxiliar os necessitados para que não se tornem infrutíferos. Gosto muito da expressão investir em pessoas. Trata-se de uma das maiores tarefas de todo líder. Esse investimento deve ser mensurável em termos de tempo, de dedicação e também de recursos financeiros. Precisamos aprender a sermos generosos para com os irmãos, a fim de que a obra de Deus avance. Pense bem como temos gastado o nosso tempo, como temos gastado a nossa energia e o nosso dinheiro. Com certeza, a maioria chegará à conclusão que gastamos tudo isso mais para nós do que para o outro. O reino de Deus inverte as nossas prioridades, colocando o outro no centro do nosso interesse. Colocando o outro no centro das nossas orações, no centro dos nossos investimentos. O verdadeiro líder, de acordo com Paulo, investe em pessoas. O reino de Deus é um reino de amigos, porque, por fim, é o amigo que investe em outro amigo. Todos os que estão comigo mandam saudações a vocês. Deem saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Assim, Paulo encerra a sua curta, porém intensa carta. Essa carta, embora endereçada a Tito, deveria também ser lida a toda a igreja. Tito não é apenas para pastores e líderes. Tito é para todos nós, para os quais Paulo roga a graça de Deus. E eu quero rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida também. E agradecer muito por estarmos em um reino de amigos. Na sequência dessa carta, outros amigos do reino, pastores da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, trarão exposições preciosas da palavra de Deus, para que a Bíblia sempre seja para a igreja. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.